É isso aí, voltamos! Voltamos e agora vamos falar um pouquinho do nosso Twitter, não é isso, Sandro? Sim. Acesse nosso Twitter, mande sua sugestão e fale o que você está achando do nosso programa. E agora nós vamos conhecer uma história de conversão com o pastor Solano Ferreira no quadro Minha História. Até já! Bom, sobre a minha conversão, geralmente a gente fala assim do dia que nós tomamos uma decisão e como foi, mas eu vejo que começa muito antes, né? Eu lembro que ainda jovem tinha uns amigos que a gente estava querendo colocar uma banda de rock, né? E na cidade não tinha bateria para vender. Então fiquei sabendo que numa igreja tinha uma bateria para vender e comecei a frequentar a casa de um presbítero, né, para convencê-lo a vender essa bateria. E ele dizia que a bateria não podia porque era consagrada, e eu não entendia essas coisas, não dava muita importância. E naquela sede, naquela vontade de comprar essa bateria, ele sempre pregava e ficava falando para mim. Algumas vezes convidou para ir na igreja, eu fui, tudo para tentar convencê-lo a comprar essa bateria, mas ficou por aí. Mas eu vejo que ali foi plantada uma semente. A partir daí muitas pessoas passaram a pregar, a falar do amor de Jesus para mim, trazer mensagens da palavra de Deus. Eu sempre duro, não dava importância e achava que não precisava de Deus, não havia essa necessidade de confessar uma fé. Numa fase da minha vida em que eu estava atuando como ator, tinha até uma perspectiva de participar de 2 filmes filmes no cinema nacional, e estava assim bem empolgado com a carreira de ator, não queria outra coisa além disso. E nessa época eu também comecei a envolver também com parapsicologia, que é um sistema, é uma área da psicologia que trabalha hipnose, semi-hipnose, essas coisas. Eu estava bem empolgado também com isso. E nessa fase eu fiquei ateu, dizia que tudo era força da mente, tudo era a mente que movia, que não existia espírito, era coisas assim. E nessa época duas jovens amigas, filhas de um gerente de uma empresa que eu trabalhei, elas queriam um terreiro de umbanda, né, porque disse que tinha um trabalho de pombagira para elas tinham lá para desmanchar isso, mas elas estavam com medo. Como eu me dizia ateu, dizia que eu era ateu, elas me convidaram para ir acompanhando, porque eu não teria medo, e com isso encorajava elas. E eu fui, e naquele tempo, para dizer que os médiums eram charlatões, que aquilo não existia, que não existia espírito, tudo era força da mente, aquilo é um estado de semi-hipnose, aquela coisa. Quando eu cheguei lá nesse terreiro, nós ficamos lá, eu não lembro nem quanto tempo, só sei que ficamos quase um dia inteiro e parte da noite, e ali desceu vários tipos de Exus, vários tipos de entidades, e aí o diabo provou que ele existia, provou de várias formas, de várias maneiras que ele existia, e nós saímos dali horrorizados, saímos dali espantados com tudo aquilo que nós vimos. Foi aí que eu procurei a igreja de um amigo meu, um amigo de infância que tinha se convertido, ele sempre pregava para mim também, e eu não dava muita importância, o pastor João Ivan da igreja pentecostal Sal da Terra. E aí, quando eu saí daquele terreiro, daquela sessão, eu fiquei espantado, procurei ele, contei o que tinha acontecido e falei para ele: olha, se existe o mal, existe o bem. Então, se existe o diabo, existe Deus. Eu quero esse Deus seu, porque aconteceu tudo isso comigo, eu estou muito espantado e vi que o diabo, ele quer me atormentar de alguma forma, ele quer investir de alguma forma na minha vida. E lá naquele terreiro tinha um negócio de dar passe. E os espíritos lá incorporados naqueles médios vinham dando passe, e quando chegava assim que eles sopravam a fumaça na minha mão e olhavam, aí diziam assim: epa, esse aqui não. Aí eu dizia: mas por que não? Que vocês falam com todo mundo e comigo não? Aí ele falava: porque você tem uma marca e nós não podemos tocar em você. E eu queria saber que marca era essa, e eles nunca falavam. Não, um dia você vai saber, você pertence àquele homem lá de cima, era o máximo que eles falavam. E eu fiquei curioso com aquilo, queria saber, descia outra entidade, a mesma coisa, soprava aquela fumaça e falava, mas para mim ninguém dizia nada, dizia sempre a mesma coisa: olha, você tem uma marca, nós não podemos tocar em você. E aí, só depois de muito tempo de convertido, que eu fui ver que é a marca da promessa, que é a marca da presença de Deus na vida de alguém que já nasce
eleito, já nasce escolhido por Deus já para uma missão, para algo específico. Eu me converti na igreja Pentecostal Sal da Terra, onde eu me batizei, e era uma igreja muito pequena na época, e aí eu passei para a Assembleia de Deus de Madureira, porque eu queria desenvolver, eu queria estudar a Palavra de Deus, eu queria conhecer mais de Deus, e a igreja que eu tinha convertido era muito pequena. Aí, na igreja Assembleia, eu fui desenvolvendo, fui diácono, fui presbítero, evangelista, e já numa fase da minha vida, Deus me chamou para o ministério e disse para mim: deixa tudo e recomeça do zero. Foi muito difícil porque eu já estava bem desenvolvido dentro da igreja Assembleia de Deus de Madureira, eu exercia uma liderança grande, tinha um bom relacionamento e fazia parte da cúpula, não só regional, mas já estava também caminhando para uma ligação mais ampla na executiva nacional, e foi muito difícil para mim ter que deixar tudo e recomeçar do zero. E quando eu fui para a igreja Cristo é Vida, uma igreja pequena com sede em Brasília, tinha filial em Rondônia, onde nós começamos a trabalhar, reerguer aquela igreja em Rondônia, e de repente aquele projeto fechou aqui no estado e teve que voltar para Brasília, e nós ficamos aqui com algumas pessoas sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Fomos orar a Deus, pedir direção do Senhor, e Ele falou: a ordem que eu tinha dado recomeça do zero, então faça isso. E aí foi quando eu recomecei do zero. Comecei primeiro ter que convencer a minha esposa, mas não foi preciso, que o Espírito Santo fez isso, e ela chegou e falou que tinha sentido no coração que a gente tinha que recomeçar do zero. E nós começamos basicamente do zero. Depois passamos a reunir na casa de um amigo, depois fazendo uns trabalhos com criança na periferia, e aí veio a Igreja Evangélica Missionária Moriá, que hoje está com 4 anos e meio de organização, está uma bênção de Deus, uma igreja que nasceu do zero, a partir de um propósito missionário de Deus, e hoje Deus tem abençoado muito, tem feito muitos milagres em nosso meio, tem realizado muitas obras de regeneração de vidas, transformações de vidas, e milagres grandiosos como cura de câncer, cura de AIDS e muitas outras curas maravilhosas que Deus tem feito em nosso meio. Às vezes eu me pergunto, por que Deus me ama tanto assim? Por que Deus tem feito tudo isso? Por que Ele me escolheu? Eu digo que Ele me escolheu porque eu o rejeitava. Eu rejeitava o Senhor, eu não queria. Eu dizia que isso não existia, que isso não tinha importância. Mas Ele não desistiu de mim. Ele insistiu, Ele continuou a tentativa dele de realizar um sonho que não era meu, mas era dele, de me usar. E graças a Deus hoje eu tenho sido um instrumento nas mãos de Deus, e Deus tem abençoado muitas pessoas através da palavra que nós estamos anunciando, que estamos pregando, puramente pela misericórdia de Deus. Porque quem somos nós para ter o poder de convencimento? O convencimento vem do Espírito Santo, e nós temos visto que a cada dia Deus nos renova na fé, tem nos dado mais fé, tem nos dado mais disposição para fazer ainda mais para o Evangelho do Senhor Jesus. Estamos fazendo o ID, levando a palavra de Deus para muitas pessoas que ainda não conheciam. Esse é o propósito da igreja, é ir, levar a palavra de Deus para pessoas que não conhecem, que ainda não tiveram acesso à salvação. Faça isso também, abra teu coração, permita o Espírito Santo trabalhar, deixa Deus mover a tua vida, deixa Deus escolher o seu destino, confia nele. Cumpra aí o Salmo 37, né? Entregue os teus caminhos ao Senhor, confie no Senhor e descansa no Senhor, porque quando Deus nos chama e nós respondemos, Ele é responsável. Então, cumpre-se também aí Provérbios, né? O coração do homem pode fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus governar a tua vida, deixa Deus fazer os planos dele na tua vida, e você vai ver que maravilha Ele tem para fazer, não só em você, mas nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que estão próximas, e muitas pessoas que você nem conhece serão abençoadas pelo que Deus vai fazer através da tua vida. Confie nele.